Olá, tudo bem? Eu sou Raquel Pontes. Bem-vindo ao Ateliê Arte Atual. Qualquer dúvida, mande para o e-mail galeriasaturno21@gmail.com. Vamos aprender a fazer este quadrinho? Muito obrigada e vamos lá. Primeiramente, meça o centro do quadro, onde você vai pendurar e marque. E agora eu estou pegando uma chave Phillips, um parafuso e fazendo um furinho para poder marcar aqui onde eu vou trabalhar. E aí eu vou utilizar 2 lacres de latinha, porque a placa de MDF que eu vou utilizar é um pouquinho pesada, a arruela para segurar o parafuso. E agora é só encaixar. Então eu vou forçando para baixo, apertando, apertando, até que o parafuso entre totalmente e fique bem apertado. Assim já está pronto para pendurar na parede. Estou utilizando um canetão para poder marcar aqui dos 2 lados como se fosse uma mesa, que é onde eu vou colocar o bule, que eu vou trabalhar aqui desse lado, e do outro lado eu vou trabalhar um vaso. Então eu tenho que imaginar que eu tenho o risco de trás da mesa. Então eu já marquei de um lado e marquei do outro. Agora, eu com auxílio de uma tampa plástica, eu vou conseguir fazer o desenho deste bule. Então, de acordo com o tamanho da tampa que você pegar, aí vai ser o tamanho do bule que você vai trabalhar. Eu vou riscar, você fixa bem e você risca de um lado e do outro. Não completa totalmente. Riscou de um lado, segura e risca do outro. Aqui a posição está um pouquinho difícil para mim, porque eu tenho aqui a câmera do celular que fica de frente, então atrapalha um pouquinho. Olha só, aqui eu consegui riscar esse risco aqui de fora que tá valendo, ó. Posso até preencher com canetão. Muito bem. Eu não completei. Agora aqui eu faço um traço ligando um risco com o outro. E agora eu faço uma curva. Muito bem. Pode deixar mais alta, porque vai ser como se fosse a tampinha do bule, da chaleira. Eu falo bule, eu sempre falo bule quando vou falar de chaleira. Bom, aqui eu tenho a asa onde segura, então é só fazer esse movimento circular aqui, ó, como fosse um meio círculo. Pronto, já fica fácil de fazer. Pode até pegar uma tampinha menor para facilitar para riscar, se quiser. Agora eu preciso fazer aqui a parte da frente. Vou calcular como se fosse aqui onde termina a asa lá embaixo. E aí eu vou fazer um traço aqui, mais outro aqui em cima. Já estou subindo esse traço, então uma curvinha. E aqui também já deixo uma curvinha. E aí eu vou subindo devagar e afinando. Mais uma vez. Agora eu fecho. Aqui eu estou engrossando um pouquinho esse traço. Você pode ir consertando. Agora eu vou fechar lá em cima, como fosse uma letra U. Prontinho. Aqui eu já tenho praticamente o desenho dele. Vou só arrumar a tampinha, que eu vou fazer um traço aqui fechando, um traço arredondado aqui e mais outro embaixo para poder dar um detalhe a mais. Prontinho. Agora, para fazer o vasinho, você pode utilizar qualquer formato de vidro ou de embalagem plástica que você tenha aí. Aqui eu tenho um exemplo de um vidro que eu pensei em fazer, o primeiro ali, do pó de café.
Mas eu resolvi pegar esse vidro aqui, que na verdade esse vidro foi de um extrato de tomate que eu comprei, só pensando no vidro, porque eu nem conhecia essa marca, nem era para mim confiável, eu nunca tinha usado. Então eu comprei o extrato mais pensando no vidro. Eu achei o vidro tão bonito que eu comprei. Agora eu utilizei o vidro para colocar pimenta. Então, às vezes você tem alguma coisa aí que é bonito o formato, você pode utilizar como base para poder riscar. Então é só segurar e fazer o contorno. Aqui, ó, às vezes fica um pouquinho difícil de dar o contorno completo. Aí eu faço o quê? Eu já tenho a base aí. Agora é só completar. Aonde faltou, a gente vai ligando, ó. Aqui. Você pode ir arrumando. Ó, é facinho, é só deixar arredondado aqui, porque eu sei que o formato dele é arredondado. Prontinho, ó. Já vai consertando e tendo o formato do vasinho. Por que que é legal pegar um objeto? Porque sai mais preciso o risco, né? A não ser que você também faça moldes de papelão, de outro material, e guarde também esses moldes. Uma vez que você tem um molde, ele fica guardado, você vai utilizar ele em outros trabalhos futuros, né? Ah, aqui não tá dando para ver, a câmera não tá pegando, eu fiz um círculo aqui, ó, meio achatado. Então eu fechei aqui em cima e embaixo. Pronto. Agora eu já tenho esse vasinho. Aqui eu só vou completar o risco aqui por trás, o risco da mesa. A chaleira ficou um pouquinho tortinha, mas na hora de pintar dá para consertar aqui, porque eu desenhei numa posição que não era muito favorável, né? Mas você fazendo com calma consegue desenvolver bem o desenho. Aqui eu vou fazer umas flores ainda aqui em cima. Pronto, comecei a riscar aqui um movimento circular, meio círculo, né? Eu faço assim, olha. É só você fazer o traço e deixar ele arredondado. Nada de deixar reto. Pronto. Faz quantos você quiser. Eu vou preencher mais aqui no meio. E utilizando o canetão, ele não vai sair. Então, na hora que eu passar a tinta por cima, eu ainda vou enxergar esse risco aqui do canetão. Olha, preenchendo mais um pouquinho. Bom, o correto depende de qual tinta você vai utilizar. Como eu disse, essa placa de MDF ela é laminada, então com a tinta acrílica eu já pintei várias vezes. Aqui eu estou fazendo folhinhas. Super fácil, são desenhos simples que você consegue fazer. Se você não tem habilidade, comece a praticar. Bom, eu já pintei várias placas de MDF laminada como essa, com a tinta acrílica para a tela, e ela aderiu super bem e não soltou. Então, eu tenho trabalhos assim, até com tinta óleo para a tela eu já pintei, também adere super bem. A única dificuldade é a secagem, que às vezes demora alguns dias para secar. Mas, se você for utilizar a tinta PVA ou a tinta para tecido, o ideal é passar uma lixa, deixar ela mais porosa. Aqui eu estou fazendo coraçõezinhos. Então, também desenho simples que você consegue fazer. Então, o ideal é deixá-la porosa, passar a lixa ou passar um primer antes para segurar a tinta PVA ou a tinta para tecido. Bom, aqui eu estou utilizando a tinta PVA para artesanato. A superfície ela não está preparada, ela não está lixada, nem passei primer. Então não é o correto. Mas como eu vou trabalhar depois por cima ainda, eu vou misturar a tinta acrílica, então ela vai formar uma consistência melhor. Então aqui, ó, eu vou pintando e ainda dá para aparecer o risco. Mesmo que fosse a tinta acrílica, eu ainda veria o risco com mais fraquinho, porque a acrílica é mais consistente, mas ainda daria para ver o risco. Aqui embaixo já é a tinta acrílica que eu estou utilizando. E aqui é um amarelo ocre, lá em cima foi um amarelo ouro.
Aí com a trincha, eu trabalhei até agora com a trincha para preencher esse fundo. Aqui na chaleira eu utilizei a tinta acrílica e um pincel mais grosso, um pincel chato para preencher. E agora, com um pincel redondo mais fino, eu vou arrumando os detalhes. Então é importante a troca de pincel para a gente conseguir arrumar os detalhes também. E claro, dependendo do pincel, fica a marca do pincel. Então, o pincel roliço, com cerdas macias, ele já não deixa tanto a marca. O pincel chato, com cerdas duras, ele vai deixar a marca. Aqui, utilizando uma tonalidade mais escura de azul para sombrear. Então, você escolhe um dos lados para sombrear e outro para clarear, se você desejar trabalhar um pouquinho de luz e sombra. Se quiser deixar a pintura chapada, que é a pintura sem trabalho de luz e sombra, também fica bonito, não tem problema, é um estilo de pintura. Tem muitos artistas antigos que fizeram trabalhos chapados. Eu lembro muito de Henri Matisse, que utilizava pinturas com essas cores vivas, chapadas, e diversos outros artistas. Aqui eu vou colocando um pouquinho de branco, então já estou clareando já esse outro lado. Então eu gosto muito de trabalhar um pouquinho de luz e sombra. Eu também não tenho muita paciência, falando assim sinceramente, em trabalhar realismo, porque o trabalho realista, ele toma muito tempo da gente. O trabalho realista, ele requer tempo e muita paciência. E a gente, às vezes, tem outras coisas para fazer. E quando eu começo uma pintura, eu quero terminar essa pintura. Então, eu trabalho o básico de luz e sombra. Eu não gosto muito de trabalhar um trabalho muito realista, porque toma tempo e às vezes a gente não encontra muito esse tempo. E às vezes tem que parar o trabalho, continuar no outro dia e no outro dia. Então, ou você não faz nada em casa, a gente que é mulher, dona de casa, mãe, fica mais complicado, né? Ou você se dedica só àquilo ou não dá. Então, eu não me dedico muito a trabalhos realistas por conta do tempo. Aí eu vou desenvolvendo essa técnica de trabalhar um pouquinho de luz e sombra, como vocês estão vendo aqui, ó. Colocando mais um pouquinho de branco, dando uma luminosidade maior aqui. E aí, quando eu vejo que a pintura tá bacana, eu paro por ali, né? Então, eu não fico me aperfeiçoando, alisando, até dar aquele realismo. Mas se você tiver paciência para ir descobrindo o trabalho realista com a prática, é muito bom. Eu aconselho. É muito prazeroso também, mas precisa de tempo. Bom, aqui eu estou utilizando uma esponja. Como nós vivemos numa arte contemporânea, a nossa atualidade é utilizar objetos acessíveis que estão ao nosso alcance. Então, eu gosto muito de trabalhar esses instrumentos, esses materiais alternativos, né? E aqui utilizando a esponja para causar esse efeito. E da mesma forma que eu escolhi um lado para escurecer e outro lado para clarear, eu faço aqui também. Então, eu peguei outra tonalidade mais escura e estou batendo com a esponja, escurecendo. E já vou clarear aqui, ó, já vou colocar o branco e clarear desse outro lado. Essa tinta agora que eu estou usando aqui, a primeira que eu usei na chaleira foi acrílica. Essa daqui eu misturei, acho que tinta para tecido e tinta PVA. E então, ela é menos consistente para trabalhar na placa de MDF não preparada, né? Como eu disse, tem que preparar com o primer para poder segurar bem se for trabalhar só com a tinta para tecido ou a tinta PVA, ou lixar e deixar porosa. Mas aqui eu estou fazendo essa demonstração para vocês verem que fica até mais transparente, fica mais clarinho. Ó, dá para ver bem que ficou bem mais clara a tinta do vasinho comparando com a chaleira.
Dá pra ver que ela, tipo, parece que puxou assim, ela sai conforme você bate e aparece a placa do MDF. E se fosse só a acrílica, já não aconteceria isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a escolha da tinta e da superfície a ser trabalhada. Aqui eu estou agora sombreando a mesinha. Então, eu peguei uma cor marronzinha, mais escuro, e dando essas batidinhas sombreando. Com a esponja é legal trabalhar também, ela causa o efeito esfumaçado. Aqui, conforme vocês estão vendo, eu vou batendo, deixando as partes mais escuras e outras partes mais claras. Então, eu gosto muito de trabalhar também essa coisa de não deixar, às vezes, muito uniforme, deixar assim meio manchas, né, digamos assim, porque eu acho que fica gracioso o trabalho. E é de cada um, vocês vão descobrindo técnicas conforme vocês vão praticando. Isso é muito bom, é a prática que leva a gente a descobrir. Aqui eu vou também fazendo na parede. Resolvi manchar também a parede, que eu acho que estava muito chapado e eu não queria deixar, porque já que eu estou trabalhando um pouquinho de luz e sombra, eu vou trabalhar por completo. Aí eu coloquei um pouquinho de branco lá em cima e amarelo e fui trabalhando também e descendo aqui para poder encontrar com a parte que eu escureci de baixo. Então terminei trabalhando todo esse fundo, né? Então com a esponja batendo. Agora, aqui é tinta para tecido que eu estou utilizando, fazendo aqueles risquinhos, e aí eu vou colocar depois a tinta acrílica amarela por cima, para fazer outros risquinhos para se destacar por cima. Aqui um pouquinho de verde de tinta acrílica, então eu trabalhei uma para tecido e agora a acrílica por cima. Por que que eu estou trabalhando a acrílica por cima? Por ser mais consistente, já que a placa de MDF está lisa. Agora, como eu disse várias vezes, você em casa que está sem tinta acrílica ou a óleo para a tela, vai trabalhar nessa placa, use um primer ou lixe bem e deixe poroso, porque aí fica melhor da sua tinta aderir, tá bom? Aqui, olha, fiz os risquinhos, estou fazendo com a tinta amarela. Aí esses risquinhos vão se destacando, porque o fundo ficou verde e eles vão se destacando. E agora fazendo as folhinhas também, pintando e manchando um pouquinho essas folhinhas aí com amarelo também. Então eu gosto muito de misturar assim as tonalidades, né? E saber dar a pincelada rápida. Aqui tá fácil de trabalhar porque já tem o risco. Então quando a gente risca, e como eu risquei com canetão e ele aparece ainda, então fica mais fácil da gente trabalhar. Para quem está iniciando, é muito mais fácil trabalhar enxergando o risco. Mas eu gosto muito de trabalhar sem ver o risco, diretamente com a tinta, que aí você vai desenhando com o pincel. Conforme você está trabalhando, você vai desenvolvendo o trabalho diretamente no pincel. Então também é bom. Mas para você que está aprendendo, fazer o risco como eu fiz essa aqui, ajuda, facilita bastante também, olha, porque você enxerga onde você vai pintar. Aqui agora a tinta acrílica, fazendo os coraçõezinhos, né, que viraram as flores. E aí eu vou preenchendo. Aqui fazendo o miolinho das flores e utilizando uma tonalidade, uma cor escura para destacar, porque o amarelo já não iria destacar, porque o fundo já está amarelo. Então eu coloco o preto primeiro e em seguida eu vou colocar um pinguinho de amarelo em cima.
Agora sim, colocando um pouquinho de amarelo sobre o preto para poder destacar. Aí sim ficou mais bonitinho, né? Eu trabalhei duas cores aqui nesse miolinho. Bom, aqui eu estou utilizando a mesma cor que eu trabalhei nesse vasinho e passando por cima do risco do canetão para poder cobrir esse risco do canetão, né? Então, só para dar um pouquinho de acabamento. Depois que secar, aí eu posso utilizar o verniz marítimo, que eu gosto muito. Ele é um verniz que é bem forte, que é para madeiras e porta de madeira, janela de madeira. Então, ele é um verniz que eu compro na casa de material de construção. Então, esse verniz, ele impermeabiliza muito bem o trabalho. Então, depois que secar, eu vou passar ele. Agora, fazendo duas florzinhas aqui caídas na mesa, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, só que aqui eu não tô riscando, vou direto no pincel redondo, numeração 6. Então, eu vou fazendo como fosse o formato das florzinhas lá de cima, desenhando diretamente no pincel. E aí eu faço o cabinho, aqui não vai dar para ver muito pela posição, porque vai ser um verde escuro, ó, e tá sobre o fundo escuro. Aí, talvez não dê para ver muito agora, mas depois que estiver na parede, no lugar mais claro que eu colocar, aí vocês vão enxergar melhor esse trabalhinho aqui. Aí faço a folhinha, o cabinho, vou fazer o miolinho, então do mesmo jeito que eu trabalhei lá em cima, eu trabalho aqui embaixo, o mesmo formato. Só não vou colocar, acho que o amarelo ali no cabo, vou deixar mais escuro. Como essa parte está toda escura, então eu optei por deixar mais escuro. Inclusive, acho que eu vou até escurecer um pouquinho o fundo do vaso também, para combinar mais. Prontinho. Aqui já coloquei na parede, agora dá para ver melhor o trabalho finalizado. Deixei mais escuro ali, conforme eu falei, para ficar bem mais como fosse a natureza morta, né? Que a natureza morta sempre tem um lado assim mais escurecido, então eu gosto muito de deixar um lado bem mais escurecido. O trabalho é simples, é um trabalho não realista, como eu disse, porém com um pouco de luz e sombra. Eu espero ter sido útil com as dicas e que você possa fazer em casa, possa trabalhar até mesmo na tela. Essas mesmas dicas também podem ser feitas na tela ou numa madeira rústica, uma madeira bem diferente também, que não seja com a placa de MDF, seja uma madeira mais crua, também vai dar super certo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aqui dos lados eu não pintei, eu não dei acabamento porque eu achei bonito a madeira, ela já estava crua, dos lados pelo menos eu deixei ela natural. Então eu deixei do jeito que estava mesmo. Então, de acordo com a madeira que você pegar, se você vê que precisa passar a pintura para a lateral, você passa também, para dar um acabamento, tá bom? Muito obrigada, espero ter ajudado. Deus abençoe cada um de vocês e que possamos continuar nossos trabalhos, possamos vencer todo esse momento que estamos vivendo, né? O Brasil e outros países, o mundo. Então, precisamos passar por isso e que aprendemos cada vez mais com a vida, com os ensinamentos que Deus tem colocado em nossas vidas. Um grande abraço para todos.